Ora boas pessoal, daqui é Diogo e hoje decidi fazer assim um vídeo sobre um set que vai sair a dia 24 de julho, para ser preciso, que é o próximo set de Battle of Legends, nomeadamente Battle of Legends Armageddon. Vi hoje este anúncio no Yugo Organization. E a parte mais engraçada é que o artigo começa com uma simples frase que diz: então eu ouvi dizer que vocês gostam de dragões. Portanto, para quem não sabe, a capa deste set vai ser um Chaos Emperor. Agora, de momento, não tem aqui nenhuma imagem que me revele se é o Chaos Emperor original ou é. Não, é o Pêndulo. É o Chaos Emperor Pêndulo, portanto, é o Chaos Emperor The Dragon of Armageddon. Assim é que é. Que é uma das cartas que está confirmadas que vai sair, portanto, a primeira vez que esta carta vai deixar de ser prémio para se tornar numa carta acessível a todos os jogadores, em vez de termos que ter ganho através do ICS, que este foi a carta prémio do ano passado. E temos aqui assim já umas quantas informações sobre monstros que vão sair. O primeiro, como eu já vos disse, é o Chaos Emperor The Dragon of Armageddon, que tem o seguinte efeito, e passo a ler. Efeito pêndulo. Primeiro, ele é. Antes de passarmos a isto, ele é Dark, é um Pendulum Effect Dark Dragon, escala 1, nível 8, 3000, 2500. O efeito pêndulo dele é o seguinte: podemos pagar 1000 pontos de vida, depois fazemos target a um dos nossos dragões banidos e destruímos esta carta. Se o fizermos, adicionamos o monstro que foi banido, à nossa mão. Só podemos usar este efeito de Chaos Emperor da Dragon of Armageddon uma vez por turno. Se o Agarpa ainda estivesse no jogo, como vimos alguns combos com o pessoal que tinha esta carta, ou até mesmo em simuladores, este efeito seria melhor porque ainda fazia nós abusarmos ainda mais do Red Eyes Darkness Metal Dragon. Mas como o Darkness Metal Dragon vai receber uma errata para torná-lo um bocadinho mais justo, por isso é que ele não foi tocado nesta banlist, se estão a ter dúvidas. Não sei se se este efeito irá ser muito usado, mas de certeza que alguém irá contrariar-me. Como efeito de monstro, temos o seguinte efeito. Esta carta não pode ser Normal Summon ou set, portanto, igual ao Chaos Dragon original. Tem que ser Special Summon da tua mão ou Extra Deck ao banires um Light e um Dark Monster do teu Graveyard. Portanto, aqui juntamos o efeito de Summon, o Summon Condition do original, mais o facto de ele ser um pêndulo, podemos pô-lo em campo. Menos mal. Só podemos fazer Special Summon dele uma vez por turno. Uma vez por turno podemos pagar metade dos nossos pontos de vida e enviar o maior número de cartas possível para o Graveyard, excepto na Extra Monster Zone. Se o fizermos, mandamos cartas do oponente até ao número de cartas que nós mandamos para o Graveyard. E depois ainda causamos 300 pontos de dano ao nosso oponente por cada carta enviada para o Graveyard por este efeito. Se esta carta Special Summon sair de campo, vai para o bottom do deck. Portanto, ele só vai parar ao Extra Deck pelo efeito de pêndulo e fazemos Special Summon dele, e quando ele for para sair de campo, é para debaixo do deck. Os próximos dragões que vão sair são os últimos dragões exclusivos da Shonen Jump. Portanto, passamos-los a ter também na Europa. Lembramos que a Jump não tem, já não tem agora mais, mas não tem nem tinha subscrições na Europa, ou sistema de subscrição na Europa. Portanto, todas as cartas que saíam lá eram limitadas apenas a mercado norte-americano. O próximo dragão, isto vocês vão reparar que é um dragão de cada tipo de extra deck. Agora vamos falar de o Trishula, da Dragon of Ice Imprisonment. É um dragão fusão de água, nível 9, 2700, 2000 pontos de 2700 pontos de ataque, 2000 pontos de defesa, e como material ele exige 3 monstros de nome diferente. Agora vamos passar à parte de ler o efeito dele. Tem que ser primeiro Fusion Summon
usando monstros da tua mão ou em campo, ou Special Summon do teu Extra Deck ao banires os monstros acima mencionados. Portanto, 3 monstros de nomes diferentes. Se esta carta for Special Summon, peço desculpa, pessoal. Se esta carta for Special Summon usando monstros apenas monstros que são originalmente dragões, podemos revelar 3 cartas. Uma do nosso deck, uma do topo do deck do adversário e outra do extra deck do adversário. E vamos bani-las. Pronto. É exatamente como um Trishula, só por dizer que o Trishula, em vez de tirar este Trishula, em vez de tirar um da mão, um do deck, um do topo do deck e um do graveyard, vai tirar um do nosso deck, um do deck do oponente e um do extra deck do oponente. Portanto, pode ser muito bom para fazermos assim uns hand loops esquisitos ou coisa assim parecida. Relembro, esta carta, apesar de ser target para Super Poly, não pode ser usado com monstros do oponente, só pode ser usado com monstros do nosso lado do campo. Está aqui a dizer must be first, tem que ser primeiro a Fusion Summon, usando apenas monstros da tua mão ou do teu campo. Ou Special Summon, banires as cartas acima mencionadas que tu controles. Portanto, o pessoal que esteja a pensar do género, ei, isto é muito bom para usar Super Poly para roubar 3 monstros ao adversário. Não é. Então vamos lá ver. Depois, o nosso terceiro dragão passamos para agora. Temos em fusão, agora vamos para um Synchro. Vamos para o Judgment, The Dragon of Heaven. É um dragão nível 8 Light, Synchro Effect Monster. 3000 pontos de ataque, 2500 pontos de defesa. Exige um Tuner e um Non-Tuner Monster. Portanto, de certo modo, até é genérico. É um nível 8 genérico. Passo a ler o efeito. Se esta carta for Synchro Summon... Não, se fizermos Synchro Summon desta carta, todo o material usado nela terá que ser do mesmo atributo. Portanto, não podemos fazer aqui misturas, tem que ser mono-atributo. Pode ser tudo Dark, tudo Wind, tudo Water, tudo Light, mas tem que ser tudo do mesmo atributo. Uma vez por turno, se tu tiveres 4 ou mais tuners com nomes diferentes no teu graveyard e tu controlares esta carta que foi Synchro Summon, nós podemos pagar metade dos nossos pontos de vida, destruir todas as cartas em campo e construir todas as outras cartas em campo, assim é que é, e não podemos fazer Special Summon do resto do turno, exceto de monstros de dragão. Uma vez por turno, durante a nossa end phase, podemos banir 4. Temos que banir 4 cartas do topo do nosso deck. Portanto, uma board wipe que exige 2 monstros do mesmo atributo para fazer Synchro Summon dele. Pagamos metade dos nossos pontos de vida, limpamos o campinho todo e depois só podemos chamar dragões. Bem, os decks de dragões devem estar já a fazer festa, porque eu estou a ver que nem que seja pela board wipe o pessoal vai jogar isto. Então, a seguir passamos para o nosso Xyz, nomeadamente o nosso Dark Armed, The Dragon of Annihilation. E para que conste, sim, cada um destes dragões que eu estou a mencionar é uma forma treinada, retreinada, uma forma alternativa de um dragão que já existe. O Trishula, pelo nome, é o Trishula. O Judgment é uma forma retreinada do Judgment Dragon. O Chaos Emperor é uma forma pêndulo do Chaos Emperor. E este querido Dark Armed, The Dragon of Annihilation, é a forma Xyz do nosso querido amigo Dead. Portanto, Dark Armed Dragon. Então, sabendo quem ele é um Xyz Dark Dragon Effect, rank 7, 2800 pontos de ataque, 1000 pontos de defesa. Material, exige 2 ou mais monstros de nível 7. Passa a ler o efeito. Uma vez por turno, se nós controlarmos exatamente 5 monstros no nosso graveyard, portanto estou a ver aqui uma coisa assim um bocadinho parecida com o Dark Armed Dragon, podemos fazer Xyz Summon desta carta ao usar um Dark Dragon nível 5 ou superior que nós controlamos como matéria. Portanto, é uma espécie de Zodiac, mas com Dark Dragons acima de nível 5. Efeito Detach. Podemos associar uma matéria desta carta, fazemos target a uma carta que o nosso oponente controla e destruímos-la. Depois banimos uma carta do nosso graveyard.
E esta carta não pode atacar para o resto do turno. Portanto, é uma boa carta. É uma boa carta. Esta carta tem o potencial para ser abusado. O problema de condição de summon dele é só aquela coisa de ter 5 Darks, especificamente exatamente 5 Darks. E depois ainda temos de ter um 6º Dark Dragon Monster no campo. Não é das coisas mais problemáticas de fazer, é só o único catch esta carta. No entanto, depois de associarmos uma matéria, ainda podemos limpar um monstro, uma carta do adversário, nem sequer é um monstro, é uma carta do adversário. E depois temos que banir uma carta nossa do graveyard. A questão aqui é que se nós não quisermos banir alguma coisa essencial do nosso graveyard, podemos sempre banir alguma coisa que não nos interesse. Nomeadamente alguma spell, alguma trap ou algum monstro que a gente não volta a reutilizar. Isto ainda tem potencial tendo em conta que agora de repente vem-me à cabeça. Se nós banirmos, eu penso que se nós banirmos o Necroface no nosso graveyard com este efeito, ainda fazemos o nosso adversário banir 5 cartas do topo do deck. Portanto, passa a ser uma coisa. Não é só limpar um target de campo, ainda passa a ser tirarmos 5 recursos ao nosso oponente, o que até não é mau de todo. Depois vamos para o nosso link e último dos dragões, pelo menos confirmados ainda, calma que o set não é só 5 cartas. Darkness Metal, The Dragon of Dark Steel. Esta é a forma retreinada, a forma Link do Red Eyes Darkness Metal Dragon. É um Dark Dragon, Link, tem a seta a apontar para cima, para baixo e nas diagonais para baixo, para a esquerda e para a direita, portanto uma coisa parecida com a Palousa. Material necessário será 2 Effect Monsters com o mesmo tipo e atributo, portanto aqui já chega a ser um bocadinho... vocês têm mesmo que usar coisas de efeito do mesmo tipo e atributo. Efeito, podemos fazer target a um monstro que está banido ou no nosso graveyard, fazemos special summon dele para uma zona onde esta carta está a apontar em posição de defesa, mas os seus efeitos são negados. E não podemos fazer special summon de Link Monsters durante o resto do turno. Isso o monstro que foi Special Summon sair de campo é colocado no bottom do deck quando sair de campo. Só podemos usar cada efeito Darkness Metal, Dragon of Dark Steel uma vez por turno. Portanto, essencialmente é mais um Reborn para continuar a jogar. Tudo bem, não podemos fazer o Elpie, porque com estas setas o melhor seria fazer o Elpie ou o Pisty, só que lembro que terá que ser um monstro em posição de defesa. E assim que... Como vocês sabem, Links não tem posição de defesa. E assim que fizermos este efeito, não podemos fazer mais Link Summons durante o resto do turno. Portanto, não podemos fazer Special Summon de Link Monsters. Pronto, que ao fim e ao cabo também, pronto, quer dizer que não podemos usar nenhum efeito Monster Reborn para trazer links do Graveyard. Não é mau, eu acho que até há aí umas jogadas que eu achei assim meio loucas com 3 destes, mas não vos consigo confirmar de momento. Por enquanto agora acabámos os dragões, pelo menos os novos, e agora vai sair um arquetipo, para quem não sabe, vai sair um arquetipo que intrigava muita gente e que é um arquetipo curioso. Vai sair o arquetipo Fóssil. Para quem não sabe, o arquetipo Fóssil era jogado por uma personagem da segunda série do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, que consistia em usar material do graveyard do oponente para fazer Special Summon de monstros do Extra Deck. Não acredito que vá ser assim tão à vontade como estava no anime, mas já estão 2 cartas confirmadas. Uma delas é a fusão, outra delas é a carta para fazer o spell para fazer fusão. Vamos começar por ler a carta, a spell, que é a Fossil Fusion. Fossil Fusion, uma normal spell com o seguinte efeito: Fusion Summon um Fossil Fusion Monster do nosso Extra Deck. Ao banir material listado na carta de ambos, de qualquer um dos graveyards, e se banirmos material de ambos os graveyards, nenhum jogador pode fazer target ao monstro que foi summon por efeito desta carta. Ok. Se
Se um Fusion Monster fóssil que esteja virado para cima for destruído por batalha ou card effect enquanto esta carta estiver no graveyard, podemos adicionar esta carta à nossa mão. Só podemos usar este efeito de Fossil Fusion uma vez por turno. Portanto, podemos adicioná-lo uma vez por turno à mão se um Fossil Monster for destruído por batalha ou card effect. E se usámo-lo e usarmos os dois graveyards, nenhum jogador pode fazer target ao monstro que foi summon por este efeito. Com efeito de monstros, para que conste, com efeito de monstros. A palavra broken é capaz de me vir à cabeça assim umas quantas vezes. Veremos o que é que vai dar. Passamos agora para a fusão que está confirmada, que é o Fossil Warrior Skull King. Nome pomposo. É um Earth Rock Fusion Effect Monster com nível 8, 2800 pontos de ataque, 1300 pontos de defesa. Material necessário: um Rock Monster e um monstro nível 7 ou mais. Passo a ler o efeito dele. Este monstro tem de ser, primeiro, Special Summon usando a carta Fossil Fusion. Esta carta pode fazer um segundo ataque durante cada Battle Phase. Para conste, isto é só uma parte do efeito. Pronto, temos a parte que ele tem que ser primeiro Special Summon com Fossil Fusion e depois temos a parte que diz que ele pode atacar 2 vezes. E não é monstros. Portanto, muito possivelmente vai alguém andar a levar com 2800 2 vezes na cabeça. Continuando. Se esta carta atacar um monstro em posição de defesa, faz piercing damage. Portanto, isto continuamos a melhorar. Continuamos a adicionar aqui efeitos para dizer assim: olha, eu vou pôr a carta mais broken do mundo neste set, está bem? Durante o turno do teu oponente, Quick Effect, podemos fazer target a um monstro do nosso oponente, descartar uma carta e, se o fizermos, fazemos Special Summon desse target para o nosso lado do campo. Só podemos usar este efeito de Fossil Warrior Skull King uma vez por turno. Isto tem tudo para correr bem. Isto é uma carta que, essencialmente, tendo em conta que há pessoas hoje com o Nimbir. Nimbir faz a parte do Normal Monster. Do Rock Monster, quero dizer. Ou, nos piores do caso, se apanhamos alguém que tenha Rocks no Graveyard, o Nimbir passa a ser o nosso monstro de nível 7 ou superior. E sem mais nem menos começamos a ter este menino em campo. E ele pode atacar 2 vezes. E faz piercing damage. E ainda podemos descartar uma carta para fazer special summon de um monstro do graveyard do oponente para o nosso lado do campo. E com muito azar, se for como foi feito com o Fossil Fusion e se foi usado nos graveyards, não pode ser target de efeito de monstros. Broken. O pessoal está preocupado com o Dragon of Red Eyes, tendo em conta que ainda não temos confirmação de quando é que ele vai sair cá. Eu de momento estou mais preocupado com este. Depois temos as tradicionais reprints, porque não podia ser um set de Battle of Legends sem ter umas quantas reprints. De momento não temos muita coisa confirmada, mas o que temos confirmados é cartas como Artifact Anthem. Vamos lembrar-nos que já houve Artifact Anthem print em Battle of Legend, penso que seja Relentless Revenge ou Let Revenge. Agora não tenho a certeza, mas foi num desses dos dois. Temos outra vez, Artifact Anthem como reprint. Chimera Tech Mega Fleet Dragon, portanto, a primeira vez que o Mega Fleet tem um print fora dos Legendary Decks, porque o Mega Fleet só tinha um print dos Legendary Dragon Decks, se não me engano, acho que foi o terceiro conjunto de Dragons de Legendary Decks. E vamos ser sinceros, agora com a nova Master Rule não estou a dizer que ele vai desaparecer, mas o Chimera Tech Mega Fleet se calhar já não vai ter tanta jogabilidade como tinha. Depois ainda temos confirmado a Madolche Angeli, para os nossos fãs de Madolche, e cartas como Black Whirlwind. Portanto, cheira-me que ainda viram aqui uns Black Wings no meio destas cartas. E depois ainda temos upgrades para cartas como Mecha Phantom Beast ou Lion, portanto ela é rara, o pessoal andava-se a queixar que só havia um print dela. Vamos ter uma segunda. Em princípio, Ultra ou Secret, porque Battle of Legends só tem 2 prints, só tem 2 tipos de raridade. E depois ainda temos também upgrade para o Dragon Buster Destruction Sword, o grande dragão mais famoso que está agora a aparecer por causa do Union Carrier.
Pronto, e depois é a conversa normal, que é um booster de 5 cartas, 4 ultras, uma secret. Portanto, coisas que já tínhamos visto em Battle of Legends anteriormente. De momento não tenho mais nenhuma informação em relação ao que poderá sair neste Battle of Legends. No entanto, é só boas notícias, boas cartas, e boas estratégias, ou estratégias extremamente broken à vista. Por isso é que será que o set chama-se Battle of Legends Armageddon. Pronto, e sinceramente não há mais nada que eu possa dizer, porque entre fósseis brokens e dragões brokens, acho que ficamos por aqui em relação ao que temos deste set. Não se esqueçam de fazer like e subscribe no nosso canal World of Duelist. Nós vamos continuar a publicar algumas coisinhas para entreter o pessoal nestes momentos de isolamento social. Não se esqueçam de verificar os links, vamos pôr por baixo. Daqui Diogo, obrigado por tudo. Até à próxima, pessoal.